Bom dia. Deixa eu desligar o... Esperar o pessoal chegar, mas já vamos começar, porque senão, da meio-dia, a gente não acaba a aula. Espero que todos tenham tido um bom final de semana e que possamos começar com o pé direito e que esse isolamento esteja próximo do fim. Ana Laura e Amanda, estão me ouvindo bem? Fazem um joinha ou respondam. Sim, ouvindo bem. Sim, tá muito bom o áudio. Eu me profissionalizei, vou ver o microfone agora. Vou virar youtuber, né, na verdade. Então, já estou comprando os equipamentos, a câmera vai chegar agora. Vai ser um negócio legal. Brincadeira, meu filho. Não tem nenhuma chance de virar youtuber. Que negócio complicado. Só hoje, como eu coloquei ali na descrição do bate-papo, nossa aula, ela vai girar em torno de sistema eletrônico. Esse sistema eletrônico de voto e de apuração. Eu vou tentar fazer um negócio aqui, que se der certo, vai rolar, se não der certo, não rola, mas a gente tenta. Tentar conduzir a aula por slides. Eventualmente, abro a página do Código Eleitoral e a gente vai discutir um ou outro artigo que seja necessário. Então, pessoal, aqui era só teste, ver se dá certo, deu certo. Então, pessoal, o que é importante a gente dizer? É importante a gente dizer que, seja da vontade da maioria, seja a maioria contrária, acontece que no Brasil, o nosso sistema eleitoral ele é integralmente eletrônico. Ele somente será o manual ou aquele modelo antigo quando houver algum tipo de falha na utilização da urna eletrônica. Fora disso, a nossa, do início ao fim, finalmente, eletrônica. Aí, é exatamente nesse ponto que começam a surgir aqueles questionamentos. Mas será que esse modelo eletrônico ele é realmente crível? Ele é um modelo que realmente traz a segurança que nós precisamos? Ou essa segurança ela não existe e isso só acontece aqui no Brasil, como diria o nosso vice-presidente? É uma jabuticaba. Só nós que temos esse modelo de votação. Pois bem, eu sou extremamente bairrista. Então, eu gosto muito de valorizar aquilo que é tecnologia nacional, aquilo que nós temos e temos o suficiente para distribuir para o restante do mundo. Eu acredito piamente na urna eletrônica. Os meus motivos para acreditar na urna eletrônica é que, primeiro, meu primeiro emprego foi como técnico de urna eletrônica. Então, eu assisti, na época, um vídeo de como eram fabricadas. Eu não sei a terminologia correta do pessoal que lida com sistemas, mas havia uma fase do ano em que a Justiça Eleitoral ela solicitava a participação de pessoas para demonstrar a infalibilidade do sistema eletrônico. E pessoas que tinham facilidade, pessoas que eram hackers, participavam desse processo e não conseguiam burlar o sistema de totalização dos votos. Na minha época, pelo meu diminuto conhecimento eletrônico, a justificativa era de que não utilizava-se a internet, utilizava-se uma rede interna do próprio TSE, e esses comunicados eles eram feitos computador por computador.
Ou seja, se houvesse o interesse em fraudar o sistema eleitoral, eu deveria, antes de tudo, fraudar computador por computador daquele que eu fosse transmitir o voto. E eu vou demonstrar, ou tentar demonstrar para vocês, que, de fato, esse sistema eletrônico ele trouxe um pouco mais de celeridade na questão da totalização dos votos. Aproveitando que tem 4 pessoas aqui, eu vou pedir para que vocês habilitem vossos microfones ou que habilitem os vossos chats. Mas eu prefiro o microfone para a interação ser melhor. E isso ao final da aula. Amanda, Ana Laura, Natália e Bárbara. Qual é a opinião de cada uma de vocês sobre o sistema eletrônico? Professor, eu não entendo nada, eu não sei nada sobre o sistema eletrônico. Melhor ainda, qual é o sentimento de vocês para com esse sistema eletrônico hoje, atualmente, às 9h42? O que vocês têm a dizer sobre o sistema eletrônico? Vamos começar pela pessoa que entrou em primeiro lugar aqui na aula. Ana Laura, me diga o que você acha do sistema eletrônico. Para balizar, confia, não confia, acha que parcialmente. Eu acho que não é. Você está me ouvindo? Oi? Tô. Parcialmente, porque eu acho que o pessoal, tipo, burla o sistema, todo tipo de... tipo, eu acho que dá para burlar, sim. A tecnologia é muito avançada, tanto para o TSE fazer essas urnas, mas nada que um pouquinho de dinheiro não resolva, entendeu? Tipo, dá para burlar, molhar a mão de alguém e burlar. Entendi. Não, está cortando de todo mundo. Eu acho que o sinal da transmissão que não está legal. A internet da Laís, ela falou lá no grupo que caiu. A minha, que ela está indo, está no 5G. A internet aqui tanto do computador quanto do celular. Mas não está legal, não. E isso não é uma crítica só. Não sei se vocês acompanham o noticiário. O serviço de internet está horrível. Nesse período de quarentena, as reclamações elas aumentaram exponencialmente. Está cortando. Aqui também, Amanda, eu estou com 2 usuários. Eu estou com o telefone e aqui embaixo eu estou com o computador. O celular, como eu estou falando, está ok. Mas o computador não está legal, está travando. Vamos tentar indo aqui. Se não melhorar, igual está travado aqui. Se não melhorar, eu vou disponibilizar a aula com explicação, porque ficar insistindo com a internet não está dando. Obrigado. Me fale o seu entendimento sobre o sistema eletrônico. Confia, não confia? Acha fraudável, não acha fraudável? O que você tem a dizer? Perguntou para mim, João? Isso. Oi? Foi. Tá, porque tá cortando. Se você perguntou se eu confio no sistema eletrônico de votação? Exatamente. João, eu não confio 100%, não. Eu acho que por mais que diga que não tem conexão com a internet, etc., é um programa de computador, né? Tem os hackers que estão por aí, eles estão quebrando qualquer tipo de coisa eletrônica, via internet, etc. Eu acho que é um sistema que dá agilidade para votação, né? A gente fica sabendo o resultado no mesmo dia, coisa assim.
Mas eu acho que teria que ter talvez algum complemento, alguma coisa para que se tornasse mais confiável essa votação. Eu acho que a ideia de um comprovante, talvez, não sei exatamente como que seria elaborado isso, mas de uma forma de uma checagem, né? Eu acho que seria o ideal, né? Para dar mais confiabilidade para esse sistema. Natália, sua vez, o que você acha do sistema eletrônico? Olha, eu concordo com a Amanda. Eu acho que o sistema eletrônico ele tem várias vantagens, sendo uma delas a celeridade, a gente sabe tudo no mesmo dia, poucas horas depois, mas eu não confio 100% não. Eu também acho que tem jeito de burlar, hacker consegue invadir sim a urna eletrônica e eles podiam desenvolver um método, né, para dar mais segurança para a gente. Beleza. Bárbara, sua vez, o que você acha do sistema eletrônico? Entendido, já estava preparando a resposta. Camila, você chegou durante a explicação, estou perguntando o que cada um pensa sobre o sistema eletrônico de voto e de apuração. Sua opinião, por favor. Vão me falando aí se o sinal está compreensível a aula ou não. E se não estiver compreensível, vale, porque não adianta a gente insistir. A intenção é que vocês tirem proveito dessa aula. Se não estiver legal, me fale que eu dou meus pulos para vocês não ficarem sem essa aula hoje. Beleza? Eu vou começar aqui, eu vou tirar do bate-papo. Então, se estiver muito ruim, habilitem o microfone e falem, professor, não está dando mais. Vamos esperar melhorar e, se for o caso, eu faço igual eu fiz aquela primeira. Eu explico os slides, disponibilizo no YouTube e fica sendo uma aula. Se estiver insuportável, me falem que a gente parte para esse caminho. Tá? E vamos começar por aqui. Amanda, está muito ruim? João, agora eu consegui ouvir melhor, mas tipo assim, há 1 minuto atrás estava toda hora cortando, e aí não estava dando para te ouvir, mas parece que melhorou um pouco. É que eu faço, além de fazer a dança da chuva, eu faço a dança da internet. Ah, muito bom. Mas eu acho que vai dar certo. Pessoal, eu não sou o dono da razão. As críticas que vocês fazem, eu também compartilho de grande parte delas. A principal crítica que eu faço é como que eu vou ter certeza de que o voto que eu votei é o candidato que eu votei. Eu versus o sigilo do voto. Como que eu posso ter certeza de que votei naquele candidato e, ao mesmo tempo, garantir o meu sigilo e evitar que eu seja punido ou que alguém esteja cerceando o meu direito de votar? Alguém me coage, de alguma maneira, me faça votar em um candidato que não seria da minha opção. Esse é o desafio do momento. Esse é o ponto a ser enfrentado para qualquer tipo de insegurança ou incerteza quanto ao sistema eletrônico. Eu imagino que o TSE ele esteja partindo para trazer a celeridade que traz e, ao mesmo tempo, trazer a segurança com o sigilo.
Então, por conta disso, nós vamos estudar o sistema eletrônico. Pessoal, está travando aqui para mim. Para vocês, como que está? Aqui tá de boa. Está de boa? Então, é só no meu aqui. Então, vamos retomar aqui, então. Pessoal, vamos começar pela história. No direito, tudo se inicia com a história. As eleições de 1994, ela foi a segunda eleição direta depois do período de ditadura. Certo. Em 1994, nós tivemos a eleição para presidente. Em 1996, nós tivemos as eleições para prefeitos e vereadores. Eu me recordo que em 1996, Uberaba não teve o voto eletrônico e Uberlândia teve esse voto eletrônico. Esse voto eletrônico, nessa primeira eleição, ele foi um projeto ambicioso. Hoje, como que acontece com qualquer intervenção do sistema da justiça eleitoral no nosso exercício de voto? Eles pegam as cidades menores. Em 1996, eles fizeram exatamente o oposto. Em 1996, eles pegaram municípios com mais de 200 mil habitantes e implementaram o sistema eletrônico. Qual era, então, a proposta trazida pelos eleitores? Pelos eleitores não, por quem tinha a finalidade de conduzir a eleição. Era exatamente essa daqui. Retirar qualquer hipótese que o ser humano, dotado de vontade, medo, incerteza ou finalidade financeira, pudesse, de alguma forma, deturpar, alterar ou intervir no direito de voto e modificar o resultado natural da eleição. Então, o que acontecia? Eu expliquei na última aula que nós tínhamos, por exemplo, os votos em branco, que esses votos eles poderiam ser manuseados por alguém desprovido de tanto caráter e, assim, aumentar o número de votos de determinado candidato. Com a proposta da urna eletrônica, nós tínhamos isso daqui. A segurança. É um sistema totalmente nacional, que ele é gerido pelo TSE. Sendo gerido pelo TSE, não haverá risco à soberania nacional. E ao mesmo, mas como que eu busco a transparência no sistema eletrônico? Inicialmente, mas que mal sensível, inicialmente, o voto eletrônico, ele tinha, o primeiro protótipo, uma urna de lona preta em que os votos seriam depositados. Só que aí surgiu um problema. Como que faríamos com uma sessão de votação em que apenas uma pessoa votasse? Essa votação será nula e o voto daquela sessão não será computado para nenhuma finalidade. Tá. Isso traria transparência? Não obrigatoriamente. Então, mesclou segurança e tecnologia. A partir de então, nós criamos a votação paralela. Essa votação paralela, ela seria uma votação que acontecia por amostragem no prédio do Tribunal Regional Eleitoral de cada estado, sob a análise de partidos ou de representantes, de delegados, seja lá quem fosse designado pelo partido, para poder acompanhar. Pois bem, voltemos aqui para mim. Essa finalidade, ela foi alcançada? De início, não. De início, havia um forte temor, havia muitas inseguranças e verificou-se que, ainda que deixássemos de estar sob, na verdade, a intervenção humana, ainda tinha a questão da insegurança. E pensa, se hoje nós temos dúvidas quanto ao funcionamento de sites, de sistemas, em 1996 nós tínhamos dúvidas quanto ao funcionamento da internet. A título de informação, eu me lembro pouco dessa eleição, de memória,
lógico, li para poder vir para a aula, mas nessa eleição eu tinha 10 anos, então eu não tinha entendimento nenhum do que estava acontecendo. Eu só lembro do meu avô reclamar que Uberaba tinha que ser voto eletrônico, porque Uberlândia também era. Eu leio assim, o que eu tenho muito fresco na minha cabeça é isso. Era aquela questão de discutir qual cidade era maior. Mas qualquer coisa que eu tenha visto depois foi para poder trazer para essa aula aqui hoje. Em 1998, já foi expandido essa questão de votos eletrônicos para uma maior quantidade de municípios, e a partir de 2000, todo o Brasil já tinha votação eletrônica. Certo? Tá. Nós vamos chegar, daqui 1 ou 2 slides, no dia da votação. Só que até chegar nesse dia da votação, existe um longo caminho a ser percorrido. E talvez a maior dificuldade da zona eleitoral seria a convocação de mesário, ou a formação da mesa receptora de votos. Professor, onde que está a dificuldade? A dificuldade é que é uma convocação. Porém, existem um grande número de... Existe um grande... Deixa eu colocar a apresentação. Existe um grande processo a ser percorrido. Primeiro passo para a formação de mesa receptora. O juiz eleitoral, no prazo de 60 dias anteriores à eleição, ele vai chamar o presidente, 2 mesários, 2 secretários e um suplente. Então, essa mesa receptora de votos, ela estará sob a presidência de uma pessoa. Nenhuma dessas pessoas podem ter relação direta com a diretiva ou a executiva do partido que concorre às eleições, não podem ser parentes até o 2º grau de candidatos políticos e, de alguma forma, tem que demonstrar a sua imparcialidade. A publicação é feita em jornal de grande circulação ou através daquelas cartinhas. Lembrando que essas cartinhas, elas são um tormento, elas são um tormento para os eleitores quando acontece. Pode e é recomendável que haja reclamação, e essa reclamação ela vai ser processada pelo juiz eleitoral. Então, o próprio partido ou o Ministério Público Eleitoral, eles impugnam aquela convocação da Ana Laura para mesário e justifica. A Ana Laura não pode, porque o esposo dela vai ser candidato. Então, é melhor evitar. Se isso for levado a efeito, ela vai deixar de ser convocada e outra pessoa substituirá. Então, se for deferida essa reclamação, haverá a substituição do mesário. Não sendo deferida essa reclamação, e esse mesário ele não estará convidado a comparecer. Esse mesário estará convocado a comparecer à eleição. Ou seja, a convocação ela difere do convite, porque a convocação ela tem um caráter obrigatório. A convocação ela não comporta, por exemplo, o debate sobre se eu quero ou não. Não, meu amigo. Ao ser convocado, você obrigatoriamente estará sendo, você estará sob as ordens da Justiça Eleitoral. Professor, existe alguma consequência para o mesário que falta? Sim. Ele precisa justificar a ausência e, se a sua ausência não for admitida, ele arca com a obrigação de pagar uma multa, que não é no mesmo valor daquele eleitor que deixa de comparecer. A multa para o mesário faltoso, ela é muito mais pesada do que a multa para o eleitor faltoso. Portanto,
Se forem convocados algum dia para serem mesários, apresentem a justificativa antes. Antes é muito mais simples de resolver. Depois, a única recomendação que eu vos dou é de que tenham um argumento robusto. Porque se ele não for robusto, fatalmente vocês serão condenados ao pagamento dessa multa. Pessoal, até agora, alguma pergunta? Ou podemos prosseguir? Respondendo um de cada vez. Vou entender que está tudo ok e vou prosseguir. Então, pessoal, nós vimos quanto à preparação. Cada sessão eleitoral, ela terá, no mínimo, 50 eleitores e, no máximo, 400 eleitores quando for em capital e, no máximo, 300 eleitores quando for no interior. Professor, então, significa que se eu tiver uma sessão eleitoral com mais de 300 eleitores, ela poderá ser desmembrada em duas, desde que alcance um número mínimo de 50 eleitores. Professor, e o que vai acontecer com uma sessão eleitoral que tenha menos de 50 eleitores? Ela será incorporada na outra. Ou seja, eu tenho, em um determinado momento, esses eleitores transferem seu título eleitoral para outra cidade, para outra seção, para outro ponto. Eu vou deixar de ter 52, na verdade tinha que ser 13. Eu vou deixar de ter 52 e vou passar a ter 49. Não posso ter uma sessão eleitoral funcionando com apenas 49 eleitores. Então, eu vou reunir essas duas sessões em uma só. Cada eleitor dessa sessão que foi aglutinada não vai precisar comparecer no cartório para fazer a transferência. No dia da votação, todos que estivessem nessa sessão que foi aglutinada já estarão também nessa nova sessão. Como eu havia dito, essa mesa receptora ela vai funcionar com um presidente, 2 mesários, 2 secretários e um suplente. São essas atribuições. Proximidade do local que mora ou proximidade com o local de votação. Via de regra, eu deveria pegar algum desses aqui e... Ou seja, de cada sessão, eu constituí a mesa receptora de votos. Professor, isso é possível? No tempo que eu trabalhei no cartório eleitoral, nas 4 eleições que eu trabalhei, eu nunca vi isso acontecer. Nunca vi. Em cada mesa receptora de votos, nós teremos as possibilidades de formar fiscais de partidos, limitados por até 2 por mesa receptora, sendo que apenas um vai poder ficar em cada período. Eu tenho 2. Então, sou eu e o Samuel os fiscais do partido A. No momento eu fico, eu saio, o Samuel fica. Não podemos ficar os 2 fiscais do mesmo partido. Nós vimos na última aula que a importância do fiscal é para, por exemplo, apontar um eleitor que esteja votando sem as cautelas de praxe e constar isso na ata, para que, eventualmente, possa ser reconhecida, declarada, na verdade, a nulidade da votação daquela sessão. Então, o fiscal do partido, ele não pode fazer boca de urna e ele tem como obrigação essa função de evitar. Então, vamos lá. Professor, o fiscal de partido, ele é obrigatório? Não, ele não é obrigatório. Mas a partir do momento que existir,
não pode nenhum membro da mesa receptora impedir o seu trabalho. Ou seja, eu tenho uma sessão eleitoral sem... Diga, Samuel. Samuel, você ia perguntar alguma coisa? Desculpa, eu tava mexendo aqui, acabou apertando a mãozinha aí, perdão. Tranquilo, pode ficar sossegado. Eu posso ter uma sessão sem fiscal. Posso. Mas o que eu não posso ter é uma mesa receptora impedindo o acesso do fiscal. Para que esse fiscal de partido ele tem que se apresentar? Ele vai se apresentar ao presidente. Esse fiscal de partido ele vai ser escolhido pelo partido, vai ser comunicado à Justiça Eleitoral e ele se apresenta ao presidente. Esse fiscal de partido ele precisa ter direito a voto e ele será, naquela sessão eleitoral, os olhos e os ouvidos do seu partido. Não falarei aqui, mas em 2002 eu fui fiscal de partido e foi uma experiência legal, porque todo ser humano ele é um ser político e não existe possibilidade de deixar de participar desse momento. Engana-se aquele que entenda que o resultado para ele será indiferente. Para todos, o resultado será completamente diferente. Então, o engajamento com essa atividade, eu me sinto mais participativo no processo eleitoral. Então, não vou cometer a atrocidade de dizer que isso daqui é mais importante do que a própria mesa, mas eu diria que ambos são. Então, esse daqui para ser os olhos da justiça e esse daqui para ser os olhos dos eleitores, porque cada eleitor, mesmo com ou sem convicção ideológica, ele escolhe um partido. Então, o que cada eleitor quer? Que o seu voto seja reconhecido, seja válido e que seja respeitado. E a função do fiscal é garantir isso. Porém, o que nós vemos, eleição a eleição, é a diminuição do número de fiscais. Então, nós pegamos em 2002, que era um ano que o número de fiscais. 2006, quando não havia uma possibilidade perceptível de mudança, o que nós percebemos é que os fiscais diminuíram. Em 2010, quando a modificação estava ainda menor, os fiscais estavam ainda mais diminuídos. Em 2014, que houve, todos vocês devem se recordar, daquela polarização, nós já tivemos uma grande participação de fiscais. E aqui, sem tomar qualquer tipo de partido, nós devemos lembrar que essa foi aquela eleição Lula versus Aécio. Em 2018, não. Em 2018, havia vários movimentos e, ainda que era esperado um aumento no número disso, porque houve novamente uma mesma polarização que houve aqui. Só que o seguinte, a polarização estava dividida da seguinte maneira: um lado a favor do candidato que foi eleito e os outros lados contrário a ele. E, na verdade, eu vou colocar aqui uma terceira opção. Essa terceira opção seria aqueles eleitores contrários à manutenção do projeto que já estava em transcurso. Então, gente, o fiscal partidário ele acaba sendo um termômetro para o engajamento dos eleitores naquele momento. Então,
é indispensável a participação de todas, seja na condição imparcial, para aqueles que assim optarem, ou seja na condição amplamente parcial para aqueles que puderem. De fato, ambos são importantes e a ausência dos dois, primeiro que a ausência da mesa receptora não é possibilita aquilo que o livro do Giovanni Sartori traz, que é o distanciamento do eleito para o eleitor. Certo? E esse distanciamento ele não favorece a democracia. Pessoal, uma pergunta que ninguém fez, eu esperasse que alguém me fizesse ela. Professor, se a mesa receptora de votos, ela é obrigatória, a minha ausência, ela pode ser de alguma forma justificável por questão de foro íntimo? Não. Eu não fui porque naquele dia da eleição eu não estava disposto. Não. Você tem que ter alguma justificativa, porque não é possível acontecer uma eleição sem a mesa receptora. Não tem essa possibilidade. Como que funciona no dia da eleição? Primeiro, a partir das 0 horas do dia, é vedado a venda de produtos de bebidas alcoólicas, é vedado a aglomeração de pessoas no sentido de expressar o seu voto, e é terminantemente proibido a promoção de propaganda, seja ela de qualquer maneira. Professor, o que representaria propaganda? Distribuir santinho, usar da propaganda eleitoral partidária, seria qualquer coisa. Professor, um detalhe, disseminar opções de voto no Instagram, no Facebook, é, de alguma forma, boca de urna? Meus diletos alunos, não existe um entendimento que seja majoritário nesse sentido. Porém, desde que essa sua manifestação ela seja silenciosa, ela seja respeitosa e guarde a distância definida por lei, não haverá impedimento. O que nós vimos na última eleição é a manutenção das manifestações nos grupos de WhatsApp. No Facebook, havia, sim, uma manifestação diminuída. Eu, particularmente, não recomendo essa manifestação no Facebook. Principalmente agora, tendo uma rede social mais participativa, corre-se o risco de ter a supressão dessa sua manifestação. No dia da eleição, eu posso ir votar com broche. Deixa eu desabilitar o mundo. Eu posso, sim, ir votar como se eu estivesse indo para um jogo de futebol. Isso não é proibido. O que não pode? É eu fazer boca de urna. Então, não pode o Samuel poder para um maior número de votos do seu candidato favorito, ficar na porta da sede campanha assintosa. Então, o Samuel ir votar com a roupa, com a bandeira, com o broche, com o boné, pode? Pode. O que não pode, esse broche, esse boné ter sido doado, ele tem que ter adquirido, de alguma forma, ter tido a intenção de participar dessa manifestação. E não pode, o Samuel está aqui, ele encontrou com a Natália, encontrou com a Amanda, encontrou com a Lorena, encontrou com a Camila e assim vai. O que não pode é essa aglomeração de várias propagandas individuais e silenciosas. Isso é vedado. E mais, isso pode ser reconhecido como mutirão.
e todos serem enquadrados no cometimento do crime de boca de urna. Um detalhe, uma vez, em uma das eleições que eu trabalhei, eu fui para Campo Florido. E lá em Campo Florido, é uma cidade que eu não sei se todos vocês tiveram a oportunidade de conhecer, é uma cidade aprazível, uma cidade legal. Mas vocês não fazem ideia da quantidade de eleitores que iam votar de carona, como se precisasse. E o que fica claro? Qualquer fornecimento de vantagem qualquer coisa desse é completamente vedado. Eu não posso, por exemplo, auxiliar um eleitor que está para ir votar. Então, eu não posso, de maneira alguma, dar carona. Se você for candidato, menos ainda. Isso é boca de urna e você poderá responder por um crime eleitoral. E esse crime eleitoral, ele vai te trazer dor de cabeça, seja na suspensão de direito político, seja na cassação do seu mandato, seja no que for. Então, qualquer tipo de vantagem, ainda que mínimo, a minha vantagem foi ter trocado um voto por um Big Big. É vantagem? Eu obtive algum retorno por conta desse meu ato de votar? Sim. Então, é considerado vantagem. Então, não importa o tamanho, seja ela grande ou seja ela pequenininha. Qual for a vantagem, ensejará na ausência de disposição própria da vontade. Pessoal, pergunto para vocês. Perguntas quanto ao que foi tratado até agora? Sim? Não? Talvez? Obrigado, Bárbara. Agora, gente, nós vamos tratar da apuração de votos. A apuração de votos, ela diz respeito a como que será feita a contagem total desses votos. A contagem total desses votos, ela acontece de duas formas. A apuração manual e a apuração eletrônica. Professor, está mentindo, porque o senhor disse algum. Reforço o que eu disse alguns minutinhos atrás. A votação por cédula, ela não é habitual. Porém, cada sessão eleitoral tem destinado para ela uma urna eletrônica. A zona eleitoral, ela recebe várias urnas de reposição para poder utilizar caso alguma de sua sessão dê problema. Então, o que vai acontecer? A sessão eleitoral que a Lorena vota teve uma dificuldade. A urna parou de funcionar. O João Paulo, que é técnico de urna, vai lá na sessão que ela vota para poder averiguar se está tudo certo ou se não está certo. O João Paulo vai levar uma outra urna eletrônica para poder trocar, caso seja necessário. E o João Paulo vai levar também uma urna de lona, junto com algumas cédulas. Isso por quê? Porque se a troca da urna não for possível, então se a votação for manual, vamos lá, eu tenho 300 eleitores naquela sessão. 50 eleitores votaram pela urna eletrônica. Então, eu tenho registrado o voto daqueles 50. Os outros 250 votarão por cédulas. Eu só vou ter a apuração daquela sessão eleitoral quando eu terminar de contar as 250 cédulas. Então, ainda hoje, com o sistema eleitoral vigente, sistema eletrônico vigente, eu posso sim ter a apuração manual.
sempre que houver troca de urna eletrônica por urna manual, por urna de lona. Aqui, a impugnação de cédula, ela volta ao disposto do Código Eleitoral. Como eu havia dito para vocês, o Código Eleitoral, por vezes, ele deixou de ser atualizado e ele conta-se como se todos os votos ainda fossem de cédulas. Porque como que era? Era por X. Então, todo partido tinha um fiscal na apuração. A finalidade desse fiscal era averiguar se o X estava correto, se aquele voto era nulo, se aquele voto não era válido. Então, quando a apuração for manual, a impugnação ela ocorrerá cédula por cédula, ela será oral e ela será imediatamente julgada pela junta de eleição. Essa junta ela é presidida pelo juiz eleitoral e por outras pessoas. Vamos supor que o fiscal do partido não fique satisfeito com o resultado dessa impugnação. Ele pode recorrer àquele ato, em 48 horas ele vai ter que apresentar as suas razões. Então, quando a apuração for manual, eu tenho todo esse formalismo, eu tenho todo esse procedimento. Agora, quando a votação for eletrônica, eu deixo de ter essa condição da possibilidade de impugnação, porque o voto ele é apurado um a um. Então, voto do Samuel, voto da Ana Laura, voto da Camila, voto do João Paulo, voto da Bárbara, voto da Natália. Então, aquela apuração que na época manual ia acontecer cédula por cédula, com a urna eletrônica, ela já acontece voto a voto. Eu já vou consolidando. Tanto que no final da eleição, no final da votação, às 17 horas, quando eu imprimir esse boletim de urna, eu já terei a apuração dessa sessão eleitoral, da zona eleitoral 277. Às 17 horas, eu já terei a consolidação de todos os votos da sessão 85ª sessão eleitoral da zona 277. Qual que vai ser o trabalho? Vai ser levar o cartão de memória da urna eletrônica. Esse cartão de memória vai ser espetado no computador do Tribunal Regional Eleitoral e eu vou ter a consolidação de votos de sessão por sessão. Então, eu vou repetir esse processo para todas as sessões eleitorais. Isso representa, então, que eu vou poder urna, ou eu vou poder acompanhar a eleição pelo flashcard. Professor, que trem é esse flashcard? É o cartão de memória. É o arquivo que carrega os dados consolidados daquela urna eletrônica. Professor, vamos supor que esse arquivo aqui esteja corrompido. Eu não consiga fazer a leitura dele. Você pode ir lá na urna eletrônica utilizada naquela sessão e recuperar os votos dela. Ou, na pior das hipóteses, você vai fazer o lançamento manual pelo boletim de urna. Mas o que eu quero que fique claro aqui para você? Que nesse primeiro modelo é algo mais manual, é algo mais gradativo, já é algo mais rápido, mais célere, algo que traz um pouco mais de rápido, um pouco mais não. Nós vamos ver aqui um comparativo no final, algo que traz muito mais celeridade do que o modelo antigo. Certo? Então, gente, nós entendemos como que funciona a apuração de voto a voto. E agora nós vamos relembrar aquela questão da contagem. Assim como acontecia na votação manual, eu desprezo os votos
nulos e os votos brancos, e eu vou considerar os votos válidos. Então, esses votos válidos, eles vão servir para formar o coeficiente eleitoral e eles vão servir para formar também o coeficiente partidário. Isso daqui ninguém tem dúvida. Lembra dos votos anulados? Nós tratamos na última aula para as eleições majoritárias. Eleições majoritárias. Eu tive votos anulados. Se acontecer, os votos são nulos. Se o deferimento for obtido, se eu obtiver a continuidade da minha campanha, os votos se tornarão válidos. Mas no sistema proporcional é um pouco mais diferente. Vamos lá. Vamos supor que o Samuel ele seja o candidato a vereador do Partido da Causa Operária. O Samuel ele é candidato a vereador. Só que o registro de candidatura do Samuel ele foi indefinido e o Samuel recorreu. O Samuel ele não pode ser tirado da propaganda eleitoral, ele não pode ter tirado os seus santinhos, ele vai ter que participar de todos os atos. Por quê? Porque lá na frente, a candidatura dele for definida, ninguém vai cobrar. Optou por permitir a campanha do candidato subjúdice, por entender que isso traria um pouco mais de democracia e de segurança no voto. Ok. Mas o Samuel concorreu, recebeu votos na condição subjúdice. Na segunda-feira, os votos, a candidatura do Samuel, o recurso dele foi julgado e a sua candidatura foi indeferida. O que vai acontecer com os votos do Samuel? Todos eles serão declarados nulos. Não serão contados nem para o Samuel e nem para o partido. Certo? Segunda hipótese. O Samuel continua candidato a vereador. Porém, a candidatura dele foi deferida. Mas o Ministério Público Eleitoral ou outro partido político entende que houve um erro do tribunal e recorre. Ou seja, a candidatura do Samuel ela passa a estar sob recurso, mas de candidatos contrários ou do Ministério Público Eleitoral. Nessa hipótese, o que os votos do Samuel são computados para ele e são votos válidos, obviamente. Agora, vamos supor que o Ministério Público Eleitoral ou o partido consiga demonstrar que a candidatura do Samuel tivesse que ter sido indeferida. Nesse caso, como a Justiça Eleitoral, em primeira instância, havia julgado possível a candidatura, aqueles votos deixam de ser do Samuel e passam a ser do partido. Ou seja, o Samuel deixa de ter aquela quantidade de votos, só que aqueles votos eles vão para o partido. Aí eu pergunto para vocês, por que isso acontece no sistema proporcional, mas não acontece no sistema majoritário? É uma pergunta reflexiva, porque eu já vou trazer a resposta. Não acontece no sistema majoritário, porque no sistema majoritário eu só tenho um candidato por partido. Não tem como eu aproveitar o... Ah, professor, poderia aproveitar para o vice. Ah, é? Os votos do candidato majoritário e do seu vice, eles são dissociados? Tem como eu votar no candidato a prefeito, mas tem como eu votar no candidato a chapa? Chapa não seria possível. Então, se eventualmente depois da obtenção de votos, nesse caso aqui, os votos aproveitam-se para o partido e nesse caso aqui, os votos não se aproveitam do partido. Eu fiz esse fluxograma para tentar ficar mais claro. Primeiro passo, aqui. Esse aqui é o número 1, gente. Primeiro passo. Primeiro passo é o registro de candidatura.
O segundo passo que eu tenho é esse aqui. Quais são as 3 possibilidades que eu tenho depois? Você tem o deferimento aqui sem recurso, você tem o indeferimento e o seu recurso, e você tem o deferimento com o recurso da parte contrária. Então, esse segundo momento são todas as hipóteses que eu tenho. No terceiro momento, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse, esse, e esse. Se eu estou numa condição de todos os meus votos serão válidos, esses votos válidos, eles integrarão no coeficiente partidário para aquela distribuição de cadeiras. Aqui, eu tenho 2 hipóteses. O meu recurso, o meu registro de candidatura foi indeferido, porém, eu recorri. Do meu recurso, eu tenho 2 hipóteses. Foi mantido o indeferimento, os meus votos serão nulos. Então, eles não contarão. Não contarão para quê? Coeficiente partidário. Por sua vez, o meu recurso foi provido, eu tive o deferimento da minha candidatura, os meus votos serão válidos. Se os meus votos são válidos, eles serão computados para fins de coeficiente partidário. A terceira hipótese, ela pode ser, no primeiro momento, ela foi deferida, e, considerando que foi mantida o deferimento, os meus votos serão válidos. Logo, contarão para fins do coeficiente partidário. Por sua vez, se esse deferimento for revertido e passar a ser indeferido, em que pese esse indeferimento recair sobre a minha candidatura, os meus votos eles irão para o partido e auxiliarão no coeficiente partidário. Todos vocês lembram do voto de legenda? Todo mundo lembra do voto de legenda? Os votos dessa candidatura, que foi indeferida depois de, eventualmente, no primeiro grau ter sido autorizado, eles se tornam, então, votos de legenda. Pessoal, até aqui, alguma pergunta? A gente faz pergunta, não fica sem perguntar, não. Um de cada vez. Lorena, apareceu sua imagem aqui para mim. Qual pergunta que você quer fazer? Pode fazer. Não precisa ter vergonha. Você não vai me deixar na mão. Faz uma pergunta. Ô, João. Tô achando que alguma coisa. Ô, João. Eu estava vendo aqui o trabalho e você falou sobre uma questão nessa sua fala que é referente ao resultado da urna, do flashcard. Então, quando o resultado ele não é recuperado, o voto ele vai ser nulo ou ele vai ser anulável? Aí é que tá. O flashcard, ele é um documento indispensável. A questão do documento indispensável e a impossibilidade de obtenção de recuperação, ele estará no 221 ou no 222. Vamos abrir aqui.
Deixa eu abrir só um minutinho aqui, gente. Abrir o código eleitoral. É nula a votação. Quando feito perante mesa não nomeada, efetuada em folhas falsas, realizada em dia diferente, preterida de formalidades essencial ao sigilo, quando tiver sido localizada em propriedade de candidato ou de interessado, e é anulável quando houver extravio de documento, quando for negado o sofrimento de direito fiscal, quando votar sem as cautelas, eleitor excluído, eleitor de outra sessão, alguém com falsidade. É também anulável. É também anulável. A votação quando viciada... Não, gente, peraí, que era para estar aqui. Cadê a caneta? A resposta para esse problema, ela está ou aqui, ou ela está não, ela está no 221. Acabei de dar a resposta, gente. Ei, Natália. Não era para dar a resposta, não. Eu ia deixar uma dúvida para vocês pesquisarem. Mas eu me perdi, aí está no 221 a resposta do problema. Sou bonzinho demais, ô Jesus amado. Natália, quando for perguntar isso, não pergunta mais não, viu? Porque se eu tiver que responder outra questão, eu vou ficar chateado demais. Mas eu já ia fazer outra pergunta, pô. Hã? Eu já ia fazer outra pergunta, não vou nem perguntar, então. É do trabalho? Tem a ver com a matéria. Então faço. Qualquer coisa eu não respondo. Oh, mas brincadeira, gente. Nossa, vocês me engabelaram agora igual minha filha. Não, então, referente à votação, eu queria saber, pode ser só o artigo mesmo, depois eu acho, da ausência dos eleitores, que aqui, quando falta, que tem que ser entre 50... Não, esse eu não falo nem a pau, mas nem sob vara. Que tem entre 50 e 300... Não vai por esse caminho. Não vai por esse caminho. Esse é para a criação da sessão eleitoral. Não tem nenhuma relação com a quantidade de participantes. Eu li ele, viu? Nessa primeira resposta que eu dei. Eu já li essa resposta. Não vou falar de novo, mas nem a pau. Porque senão eu vou dividir a nota de todo mundo. Metade para mim, metade para vocês. Ah, não, certo. É porque eu fiquei na dúvida se ia por aí ou se não ia. Preocupem com... Não vou falar, não. Não, fala. Vou falar. Preocupe com o sigilo, falei. Preocupem com o sigilo. Tá. Já respondi mais uma pergunta. Pessoal, vamos lá então. Deixa eu abrir aqui de novo o negócio. Cadê a apresentação? Aqui. Esse fluxograma aqui ficou entendível? Vou considerar que sim. Pessoal, então, vamos lá. Obrigado, Bárbara. Você nunca me deixa na mão. Tamo junto. A Natália também não. Agora hoje a Lorena e o Samuel. Não, a Amanda também não. Não, então, para falar a verdade, foi só o Samuel e a Lorena. E eu perguntei, eles me responderam. Vou ficar achando que eles vão ouvir isso daqui só depois. Então, vamos lá. O resultado da votação,
majoritário, eu me preocupo com o quê? Com a quantidade de votos válidos. Quantidade de votos válidos. Porque são somente os votos válidos que eu vou considerar para a proclamação do eleito ou para a realização do segundo turno. Em contrapartida, o resultado proporcional ele fica condicionado a, primeiro, eu obter o coeficiente eleitoral e, no segundo momento, obter o coeficiente partidário. Então, antes de proclamar o resultado do proporcional, eu tenho. Aí é que está. Pela proclamação eletrônica, é tudo muito simples. É tudo muito rápido. E eu tinha uma definição legal que o segundo depois da proclamação do resultado. No entanto, isso era necessário porque a análise, a apuração desses votos levavam dias. E conforme a distância do local, levavam-se semanas. Então, para não ter um prejuízo, já que eu tinha estipulado que o primeiro turno no primeiro domingo, o segundo turno no último domingo, para eu não ter um prejuízo, eu tinha na redação que as propagandas iniciavam-se 48 horas. No entanto, a partir do momento que a votação passou a ser eletrônica, isso daqui deixou de existir e eu passei a ter essa informação aqui. Ou seja, eu tive o resultado do primeiro turno no domingo mesmo. Independentemente da hora, eu vou retomar as campanhas, as propagandas eleitorais, na primeira sexta-feira após a proclamação do resultado. Não mais após 48 horas. Isso daqui era relevante para trazer o pé de igualdade para todo mundo. Porque nós devemos lembrar que no primeiro turno, os minutos de TV, eles são definidos de acordo com a representatividade do partido. Já no segundo turno, o tempo é idêntico para ambos os candidatos. Então, a finalidade que eu tenho para iniciar isso daqui o quanto antes é para evitar que haja um aumento no prejuízo daquele candidato que não tinha tempo de TV, tornar aquela eleição justa entre as partes. E, para finalizar, vocês já ouviram falar dessa votação paralela? Essa votação paralela, ela vai acontecer no mesmo dia da eleição, no mesmo horário das eleições. No entanto, eu pego por amostragem, eu pego o Tribunal Regional de Minas Gerais e vou pegar 5% das urnas eletrônicas do Estado, vou levar lá para o prédio do TRE e 5% das urnas serão ligadas às 8 e desligadas às 17 e todos os eleitores habilitados para aquela votação votarão. Só que, vamos lá, essas urnas, elas estarão no prédio do TRE e elas estarão também lá na sessão eleitoral. Os votos que forem lançados aqui, eles não terão valor. É uma votação para comprovar. Seria uma prova dos votos, seria uma perícia. A votação que vai ser levada a efeito é essa daqui, obviamente, porque é aquela em que o próprio eleitor vai ser o responsável por digitar o seu voto. Essa daqui é somente para comprovar que, vamos lá, tem 300 eleitores. Aqui, os votos são cantados. 10 votos do candidato A, 20 votos do candidato B, 30 votos do candidato C. Então, os votos são cantados e, ao final, esse resultado deve ser idêntico ao boletim de urna emitido por cada uma das urnas eletrônicas. Então, essa votação paralela, ela serve para aferir se todos os votos estão sendo computados corretamente
ou se de alguma forma houve a corrupção ou o corrompimento das informações prestadas do voto até a apuração. Então, essa votação paralela, ela é hoje o meio de segurança escolhido para provar que as urnas eletrônicas elas são confiáveis, certo? Então, eu pego por amostragem uma urna da seção número 17 de Uberaba, ela vai ser levada para Belo Horizonte. Eu vou carregar outra urna para ser a seção 17, com as mesmas informações. E essa urna 17 que vai lá para o tribunal, ela vai ser para trazer segurança ao resultado do pleito. E aqui eu trouxe duas condições diferentes. Primeiro, para eu me lembrar do tempo que eu era criança. Essa votação aqui, essa notícia aqui, ela é de 1994. Para você, internet, a eleição aconteceu dia 3 de 10 de 94. Vamos ler o título da redação. Fernando Henrique Cardoso é o primeiro presidente desde 1945 a ser eleito com a maioria absoluta dos votos válidos em único pleito, primeiro turno. FHC obteve 34.377.198 votos, que corresponde a 54% dos votos válidos, isto é, excluídos brancos e nulos. Em 1945, general tal. A eleição aconteceu dia 3 de 10 de 94. Desde sexta-feira, dia 14 de 10 de 94, o TSE só dependia do fim da apuração no Rio de Janeiro para anunciar o resultado. Os últimos números do Rio de Janeiro, onde a apuração foi tumultuada por fraudes, chegaram ontem, dia 17 de outubro de 94, de manhã ao TSE. A proclamação do resultado acontecerá em sessão normal. Então, aqui, gente, foi a última votação manual para presidente e o resultado ele foi proclamado 16 dias após a realização da eleição. Ou seja, eu tinha que esperar 16 dias para poder saber quem era o presidente eleito. Essa daqui foi a última votação manual. E aqui nós temos a última votação para presidente, no ano de 2018. No ano de 2018, assim como em todos os anos, a votação encerrou às 17 horas. Às 19 horas e 18 minutos, o candidato Jair Bolsonaro foi proclamado o presidente. Isso porque, nesse horário, eu tinha 94,44% das urnas apuradas e a diferença não me permitia um empate. Se não permitia um empate, e como já era o segundo turno, não tinha um terceiro turno, obrigatoriamente ele já foi proclamado vencedor 2 horas e 18 minutos após a realização da votação. Ou seja, a celeridade com a urna eletrônica ela é indiscutível. Quanto ao aspecto de segurança, esse é o ponto que a Justiça Eleitoral precisa trabalhar para que deixem de existir qualquer tipo de dúvida, todos, indistintamente. Meus queridos e valorosos, encerro aqui a minha fala e fico aberto para a pergunta de vocês. Me abarrotem de perguntas. Se todos perceberem, eu estou aqui com a minha camisa do La Casa de Papel para demonstrar meu descontentamento
contra os escritores de terem acabado daquela forma. Spoiler, por favor. Você ainda não viu? Não terminei. Então, sem spoiler. Nairobi? Ah, eu já vi. Esse aí eu já vi. Você está em qual episódio? Gente, por favor, um eu tô mês. no quarto episódio ainda, não conta mais nada, não. Ah, tá, tudo bem. Vamos respeitar a vontade da Amanda. Vamos falar sobre Então esse- vamos fazer o seguinte, me façam perguntas, senão eu darei spoilers. Amanda, primeira pergunta para não falar nada antes do capítulo 6. Você já assistiu o Poço? Nem Você já perde. assistiu o Hã? Poço? Já? Ai, que filme horrível, Poço. Pior filme do mundo. Eu Horrível. adorei. Eu gostei. Ruim. Ele é um filme diferente, mas é bacana. Reflexão. É incômodo de assistir, mas eu acho que a Muito. mensagem que ele passa é muito certa. Pesado. Aquele, Muito eu pesado. achei o Parasita muito pesado. Parasita é filme de comédia perto dele. Aham, também achei. Mas Amanda, eu agora achei- não descoberta não. Faz uma pergunta aí para eu não te contar nada depois do episódio 4. Ah, professor, não tô sem pergunta mesmo. Beleza. Vem ter tranquilo. Você tá em qual episódio? Não vou falar que episódio que eu tô. Então faz uma pergunta, senão eu vou contar do último. É pior. Mas eu faço pergunta. Você fala que eu tô te dobrando. Tá. Pessoal, então fiquem todos com Deus. Agora a partir João de agora, Paulo. vou dar para o álcool em gel. Todos vocês façam. Oi. Eu duvido você contar o final. Eu também. Não, vou, não, final não vou contar, não. Eu fico com dó. Olha, mas o plano Paris é demais, viu? Nu! O plano Paris é top. Topzera. Mas não vou falar o que é o plano Paris. Gente, vou terminar aqui, porque senão eu vou contar. Tchau. Fica todo mundo com Deus. Se ninguém tem pergunta. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigada. Todos vocês moram em meu coração. Você também, professor.